A história desta noite, que você está prestes a ouvir, começou depois de uma vingança. As palavras do próprio sujeito terminaram com uma paixão pelo sabor da carne humana. Aquela sensação de domínio e controle que se obtém depois de tirar a vida de outra pessoa foi o que motivou esse homem, Joseph Roig Martin, um sujeito com obesidade mórbida, olhar penetrante e traços grossos, sorriso intimidador, com 1,85 m de altura e mais de 150 quilos de peso. Ele mencionou em sua declaração: "Da próxima vez que você estiver na estrada e encontrar uma barraca de hambúrgueres que nunca viu antes, pense bem nesta história, porque você nunca sabe quem pode estar comendo." A seguinte história criminal tem como protagonista Joseph Roig Martin, que nasceu em 2 de março de 1955 em Baltimore, Estados Unidos, no seio de uma família de 6 filhos, onde a maior parte do tempo eram negligenciados pelos pais, já que o pai tinha problema com o alcoolismo e gastava o dinheiro em bebida, obrigando a mãe a trabalhar pesado para conseguir sustentá-los. Aos 6 anos de idade, o pai morreu em um acidente de carro e os filhos passaram a ser cuidados pela mãe, que assumiu as rédeas da família, mas continuou descuidando deles, pois para poder arcar com toda a carga financeira, precisava trabalhar em turnos duplos como garçonete e motorista de caminhão de comida. Muitas vezes, ele e os irmãos eram mandados para viver com outras famílias no sistema de acolhimento, que permite às crianças em situações de perigo, abuso e abandono viverem em um lugar seguro temporariamente, até que se determine se podem voltar para os pais biológicos ou, em outro caso, a família responsável pela guarda desejar adotá-los. Joseph se refugiou na comida e começou a comer sem controle, o que lhe causou um sério problema de obesidade que foi se agravando com o tempo. Aos 18 anos, afirmou que se alistou no exército americano em 1973 e serviu na Alemanha. Durante o serviço, Joseph ficou viciado em drogas, mudando de forma notável seu comportamento, sendo esse o início de muitos problemas que ainda estavam por vir. Sua mãe começou a notar o quanto o filho se deteriorava, se afastando cada vez mais da família. Joseph era conhecido pelos amigos como Tim ou Pequeno, já que media 1,85 m e tinha porte grande. O vício o levou, pouco a pouco, a seguir o mesmo exemplo do pai, e começou a frequentar bares e botecos, vivendo com moradores de rua e pessoas que improvisavam acampamentos no sul de Baltimore. Foi nesse ambiente que conheceu uma mulher, cujo nome nunca foi revelado, com quem teria seu primeiro filho. Depois de descobrir que seria pai, conseguiu um emprego em uma empresa onde tudo parecia ir bem, já que era considerado uma pessoa inteligente, articulada e muito educada. O que poucos sabiam é que tinha um sério problema de vício. Tudo começou na noite de julho de 1994. Joseph estava no trabalho, pois trabalhava como operador de empilhadeira na empresa Palex, dedicada à fabricação e venda de paletes. Naquela noite, ele trabalhou até tarde e fez horas extras. Ao terminar seu turno, foi para casa como de costume. Ao abrir a porta, acendeu a luz e percebeu que a casa estava vazia. Não estavam lá nem seu filho de 6 anos, nem sua esposa. Ela havia levado tudo e o tinha abandonado. Ao ver o silêncio em sua casa, ele ficou furioso, não tanto pela perda da esposa, que era viciada em drogas e com quem brigava com frequência, mas porque amava o filho. De fato, ele classificava a esposa como um lixo que consumia qualquer tipo de substância. Depois de alguns dias, começou a procurá-los por todos os cantos, sem sucesso. Só 6 meses depois, algumas pessoas lhe disseram que a tinham visto do outro lado da cidade com um sujeito que a obrigava a prestar serviços íntimos em troca de drogas, sem se importar que a criança estivesse presente. Até que, depois de alguns dias, sua ex-esposa e o companheiro foram presos por consumo e porte de substâncias ilícitas, e o menino foi levado pelas autoridades por negligência e abuso infantil. Joseph não conseguiu fazer nada para ter o filho de volta, e isso o encheu de ódio contra a esposa e o parceiro dela. Sentiu em certo momento que eles precisavam pagar pelo que tinham feito, arrancar dele seu filho. Assim, começou a procurá-los, pois soube que já tinham sido soltos. O único castigo foi perderem a guarda do menino.
Descobriu então que estavam vivendo debaixo de uma ponte com usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Um dia, tomou a decisão de ir procurá-los, mas, para sua má sorte, não conseguiu encontrá-los. No entanto, encontrou duas pessoas deitadas em um colchão velho e sujo. Ao vê-las, lembrou-se do motivo de ter perdido o filho e explodiu de raiva contra elas, tirando-lhes a vida. Depois do ato, escondeu os corpos em uns arbustos e continuou procurando pelas áreas próximas. Naquela mesma noite, seguiu a busca em pontes vizinhas. Foi então que observou que perto do local onde havia cometido os assassinatos estavam duas mulheres debaixo da ponte. Dirigiu-se até elas e tentou arrancar informações sobre o paradeiro da esposa. Uma delas caminhou alguns metros. Foi aí que ele a interrogou para conseguir informações, mas, sob o efeito das drogas, ela não raciocinava e agia como se não soubesse de nada. Ao não obter o que queria, começou a agredi-la, depois abusou dela e, por fim, a matou. Terminando o ato, arrastou o corpo até uns arbustos e a deixou lá. Em seguida, foi até a outra mulher e fez o mesmo, mas estava convencido de que ela realmente não sabia de quem ele falava. Então, também a matou. Quando estava prestes a jogá-la entre os arbustos, junto com a outra, percebeu um idoso pescando às margens do rio que o observava. Pegou então um cano de ferro que estava entre o lixo e correu em direção a ele. Quando o velho tentou reagir, recebeu uma sequência de golpes que acabaram com sua vida. Depois que caiu em si e percebeu o que tinha feito, arrastou os corpos das vítimas até a beira do rio Patapsco, na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, Estados Unidos. Tentou escondê-los com pedras. Em seguida, lavou-se no rio e tentou limpar o local o máximo que pôde para não deixar rastros. Nessa noite, relatou ter cometido 5 assassinatos em aproximadamente 7 horas, enquanto procurava a esposa. Numa noite de 1994, atraiu KTN Magazine, de 39 anos de idade, que já tinha antecedentes criminais, para a fábrica. Consumiram drogas juntos e, quando ela se recusou a ter intimidade com ele, Joseph a segurou pelo pescoço e a asfixiou até a morte. Depois do crime, cavou uma cova rasa em um pequeno bosque atrás da fábrica, onde o corpo passou despercebido e permaneceu por 6 meses. Ele decepou a cabeça dela e a jogou no lixo. O corpo permaneceu lá por alguns anos. Em 2 de agosto de 1995, foram descobertos os corpos dos andarilhos, identificados como Randall Brewer e Randy Baker. Semanas depois, Martin foi acusado pelos 2 assassinatos, pois naquela noite algumas pessoas tinham visto um sujeito obeso rondando pelas pontes, e ao investigar, chegaram até o provável suspeito, Joseph Martin. Foi negada a liberdade sob fiança e ele teve que permanecer 18 meses na prisão da cidade de Baltimore aguardando julgamento. No entanto, não havia nenhuma prova concreta que o incriminasse. Depois de uma semana de julgamento, foi absolvido por falta de provas, já que ficou estabelecido que o autor do crime tinha sido outro sujeito que também era morador de rua. Ao ser libertado, foi até seu antigo emprego para pedir ao chefe que o readmitisse na empresa de paletes de madeira. O chefe concordou, pois o considerava um bom trabalhador, mas não só isso. Também atendeu ao pedido de Joseph para ficar em um pequeno trailer que havia dentro da propriedade, com a promessa de que vigiaria o local, já que, por ter estado preso, não tinha onde morar. Assim, entregou-lhe as chaves de todo o lugar, confiando em sua boa vontade. Mas o que não sabia era que Joseph tinha outros planos em mente, pois a empresa ficava em uma rua sem saída, isolada da estrada, um local perfeito para realizar suas fantasias. Em novembro de 1996, atraiu Kimberly Lines Spicer, a quem esfaqueou até matá-la depois que ela resistiu a ter intimidade com ele. Enterrou o corpo dentro da fábrica. Nesse momento, mencionou que cortou a carne da vítima e a colocou em alguns recipientes para depois guardá-los no refrigerador. Durante aquela semana, montou uma pequena barraca de hambúrgueres, onde garantiu que misturou carne de porco e de boi com carne humana, e que ninguém percebeu a diferença no sabor. Chegou a dizer que muitas pessoas comentaram que eram os melhores hambúrgueres que já haviam provado. Acrescentou que tudo ia bem até que ficou sem a carne especial.
No dia 8 de dezembro de 1996, levou sua nova vítima, de nome Rita, com quem, segundo relatou, compartilhou drogas por um bom tempo dentro do trailer até que tentou arrancar-lhe a roupa. Ela se recusou a ter intimidade com ele e, em meio ao desespero, começou a gritar, mas não havia ninguém que pudesse ajudá-la. Num descuido, conseguiu sair correndo do trailer. Joseph foi atrás dela e a arrastou de volta. Disse-lhe que iria matá-la, então, como pôde, ela escapou novamente. Correu até uma cerca de arame com farpas na parte de cima, mas isso não foi obstáculo para que saltasse. Chegou até a estrada, onde um motorista de caminhonete parou ao vê-la. Levou-a até um posto de gasolina próximo, onde chamaram a polícia. Joseph juntou suas roupas, pois sabia que logo viriam atrás dele, mas, ao sair do trailer, um dos policiais já estava lá. O oficial ordenou que ele se jogasse no chão, e assim o prenderam e começaram a interrogá-lo. Como era de se esperar, negou todas as acusações pelas quais havia sido detido. Uma delas era que a jovem contou que ele disse que ela terminaria como as outras mulheres que estavam enterradas no bosque. Joseph negou imediatamente, alegando que tudo o que aconteceu foi com o consentimento dela e acabou sendo solto. Ao perceber que a polícia poderia ir até o local verificar, pediu a um amigo que o ajudasse a desenterrar o corpo de Kimberly, que ainda estava dentro da fábrica. Foi então que, no dia 15 de dezembro de 1996, o amigo o denunciou às autoridades, alegando que Joseph lhe havia pedido ajuda para transportar o corpo de uma mulher enterrada ao lado do trailer. Quando chegaram ao local, a polícia voltou a prendê-lo e até o dono da empresa foi detido por suposta cumplicidade. Então, pediram a Joseph que indicasse onde havia enterrado Kimberly. Ele deu a localização exata e, ao cavar, encontraram o corpo de uma mulher. Naquele mesmo dia, durante os interrogatórios, confessou outros crimes, entre eles o da vítima anterior, Katie Ann Magazine, e levou a polícia até o local onde a havia enterrado. Encontraram uma cova rasa com seus restos. Grande parte do crânio estava faltando, mas foi possível identificar a vítima através dos registros dentários. Evidentemente, tratava-se de Katie. Dias depois, afirmou ser um assassino em série e que havia cometido 13 assassinatos. Segundo ele, jogava os corpos no rio Patapsco e, por isso, nunca foram encontrados. Chegou até a dizer que havia esquartejado muitas das vítimas e guardado partes para comer mais tarde. Posteriormente, teve a ideia de montar uma barraca de comida para vender carne humana misturada com carne de animais. A princípio, as declarações foram chocantes, mas, com o passar dos dias, começaram a questionar a veracidade de suas palavras, pois era interrogado diariamente em uma pequena sala, já que os investigadores queriam esclarecer e encerrar vários casos sem solução, tentando descobrir o que ele realmente havia feito. Todos os dias era retirado da prisão e levado de um lugar a outro para indicar onde teria jogado os corpos. Assim, passou um mês inteiro, sem que nenhuma das supostas vítimas que Joseph dizia ter matado fosse encontrada. Neste ponto, os detetives não sabiam se Joseph estava dizendo a verdade ou apenas delirando, já que era evidente uma enorme instabilidade no que ele falava. Soava muito fantasioso para ser real. O principal problema em investigar Joseph Martin era que ele também era um mentiroso e tinha a habilidade de inventar histórias enquanto contava tudo. Em 1997, foi julgado pelo caso de Rita Kemper, a última vítima que conseguiu escapar, e foi condenado a 50 anos de prisão por tentar sequestrá-la e abusar dela. Em 1998, declarou-se culpado de assassinar Katie Ann Magazine, mas no dia 14 de julho do ano 2000 foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ninguém entendia se Joseph mentia por prazer ou se sua mente estava tão desequilibrada que confessava crimes passados. Nunca foram encontradas provas dos crimes que supostamente cometeu. Também não se comprovou se realmente abriu um açougue para vender o corpo de suas vítimas. Os únicos assassinatos que puderam ser comprovados foram 2. Era evidente seu desequilíbrio mental, o que o levava a criar falsas confissões. Por fim, mencionou as palavras: "A palavra desculpa nunca sairá da minha boca porque seria uma mentira. Estou mais do que disposto a entregar minha vida pelo que fiz para que Deus me julgue e possa me mandar para o inferno pela eternidade."
Eu simplesmente gostei. No sábado, 5 de agosto de 2017, misteriosamente foi encontrado morto em sua cela por volta das 3 da tarde na instituição correcional ocidental em Cumberland, Maryland, por causas desconhecidas, aos 62 anos de idade. Este caso é um claro exemplo de que nem tudo o que os assassinos confessam é verdade, já que muitos tendem a se atribuir crimes que não cometeram apenas com o objetivo de serem importantes e reconhecidos.